Quais lições nós podemos extrair de Mateus capítulo de número 2? Mateus capítulo de número 2 é o capítulo que nos mostra aquela famosa narrativa de Herodes mandando matar as crianças de Belém. E dentre as crianças que estavam em Belém, estava o recém-nascido Jesus de Nazaré. Por que Herodes mandou matar todas as crianças? Seria ele somente um homem que estava com desejo de cometer tal atrocidade? A verdade é que é muito mais do que isso. E você vai aprender neste vídeo o que nós podemos extrair de Mateus capítulo de número 2, quais lições estão contidas nesse texto e principalmente qual é a relevância desse texto para a nossa vida. Então aqui nesse vídeo você não vai só aprender, você vai ser também edificado, porque eu vou extrair esse texto, a lição contida desse texto, vou aplicar ela na sua vida e você vai ver o impacto da palavra na sua vida. Então fique neste vídeo até o final, não saia dele, não saia. Porque se você sair, você vai estar perdendo conteúdos de relevância. Eu sei que você não veio aqui nesse YouTube somente atrás de vídeos dopaminérgicos, porque se assim o fosse, você não teria entrado no YouTube, você teria entrado no Instagram ou no TikTok, pois é ali que você fica rolando vídeo um atrás do outro, colocando muitas informações na sua mente e não absorvendo nada. Mas se você veio para o YouTube assistir um vídeo mais longo, é porque você está querendo realmente aprender da palavra de Deus. E eu não vou lhe decepcionar. Vou lhe trazer algumas lições básicas para você e aplicar. E aliás, se você for um pregador, um pastor, você também vai poder estar observando o que tem em Mateus capítulo 2 e ministrando esses pontos aí na sua igreja, na sua congregação, na sua escola bíblica, no culto de ensino ou nos lugares que você tiver oportunidade. E eu quero que você guarde esta palavra. Amém? Então vamos para o vídeo. Antes disso, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de tocar o sininho e não se esqueça, não se esqueça de seguir este perfil, porque este perfil é novo e você vai estar nos ajudando a crescer este perfil e nos animando para poder cada dia mais trazer conteúdos de relevância para a sua vida, porque é isso que você quer e é isso que você merece. Conteúdos de relevância, porque você vai crescer cada vez mais na presença do Senhor e no conhecimento da palavra. E eu estou aqui para colaborar e para servir. Bora para o vídeo? Mateus capítulo de número 2, está escrito que em Belém da Judéia, Jesus nasce. Bora para o cenário logo de cara. Jesus nasce em Belém da Judéia. Em Belém da Judéia, agora está o recém-nascido, Jesus. Quando você observa os outros evangelistas, eles vão trazer a narrativa do que estava acontecendo ali. Por exemplo, quando você lê Lucas ele traz mais alguns detalhes e alguns pontos a mais que os outros evangelhos não têm. Entendendo isso, para que possa se extrair o que estava acontecendo no nascimento, é necessário observar o panorama dos outros evangelhos. Lucas mostra que Jesus foi colocado dentro de uma manjedoura. Lucas mostra que ele foi colocado dentro de uma manjedoura e que estava acontecendo coisas extraordinárias ali em Lucas capítulo de número 2. Porém, Mateus, ele não faz a questão de trabalhar muito os detalhes que estava acontecendo
ali no nascimento, porque o propósito dele é apresentar um outro ponto específico. E o ponto específico que ele vai apresentar é justamente o que acontece no nascimento de Jesus através do rei Herodes. Porque através do rei Herodes e do nascimento de Cristo vai acontecer o cumprimento da profecia de Miqueias, que houve em Ramá grande lamento. Olha o verso de número 6. E Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. O livro de Mateus ele tem o propósito específico de trabalhar de forma direta o nascimento de Jesus e, após o nascimento de Jesus, apresentar o que se sucedeu a este nascimento ou o que aconteceu em volta deste nascimento. E o que aconteceu em volta é que Herodes ele vai cometer um pecado horrendo ali em Belém, da Judéia, que vai ser o assassinato de várias crianças de 2 anos para baixo ali em Belém da Judéia. E por que ele faz isso? Bora contextualizar de forma direta. Jesus nasceu. Quando Jesus nasce, o texto sagrado nos remonta a dizer que alguns magos observaram uma estrela no céu e, observando uma estrela no céu, eles vão começar a ser guiados por esta estrela. E eles vão ser guiados por esta estrela até onde estava o menino Jesus. Porém, entretanto, não obstante, eles vão se deparar na presença do rei Herodes. Pois quando eles chegam em Belém, eles vão até Herodes e fazem uma pergunta para Herodes. E essa pergunta está logo no início do capítulo 2, no versículo de número 2. Os magos perguntam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Isso daqui desmonta completamente Herodes. Por quê? Porque é de conhecimento de quem já fez uma boa leitura e um bom estudo desse texto, que Herodes era um homem completamente obcecado pelo seu reinado, ao ponto de eu mesmo ter a capacidade de matar os próprios filhos para não perder o seu trono. Ele era essa pessoa completamente obcecada pelo trono aos quais ele dominava e reinava. E sabendo disso, ouvindo dos magos que tinha um rei que era recém-nascido, ele olha para os magos, chama os sacerdotes de Israel, e não somente os sacerdotes, mas chama também os próprios escribas, que eram os conhecedores da Torá, os conhecedores da lei, os conhecedores da Tanakh, propriamente dita. E o Herodes ele vai perguntar para os sacerdotes e para os escribas: onde que o Cristo irá nascer? E aí os escribas, bom de Bíblia, olham para Herodes e falam o seguinte: ele vai nascer em Belém da Judéia, como está escrito. Aí aqui há um cumprimento de uma profecia citada por Miqueias. E o Miqueias ele disse o seguinte: você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Quando Herodes ouve esta profecia, ele chama os magos e fala para os magos o seguinte:
E ele pergunta para os magos qual foi a hora exata E aí Herodes pergunta para os magos qual foi a hora exata que eles começaram a observar a estrela. E aí, sabendo disso, Herodes ele olha para os magos, manda os magos irem até aonde Jesus estava, achar o menino e depois trouxesse a informação para Herodes aonde o menino estava. E a argumentação de Herodes era que ele também queria ir até o menino recém-nascido para poder adorar ele também, juntamente com os magos. Mas a verdade é que Herodes não queria fazer isso. Herodes queria matá-lo, porque era um homem completamente obcecado pelo reino. Quando os magos chegam até a presença do menino, instruídos pelo Senhor, eles vão se retirar e não voltar para Herodes. Agora, dentro dessa narrativa, nós iremos observar algumas primeiras lições. Observe, quando o menino nasce, o texto diz que Herodes ele ficou sabendo por meio dos magos que aquele menino era um rei em Israel. Você tem noção disso? Por que eu pergunto isso? Porque o povo judeu era um povo que não acreditou em Cristo como Messias, até mesmo depois que ele se tornou adulto e operou sinais e maravilhas ali em Israel. Assim mesmo, eles o rejeitaram como Messias. Mas no nascimento, é interessante observar o seguinte, que o Herodes, quando ele ouviu dos magos que um rei nasceu em Belém, o Herodes ele teve por um momento, por mais que por medo, mas ele teve por um momento a sensibilidade de acreditar que aquele neném que nasceu de fato era um rei. Você tem noção dessa gravidade? Não do que está acontecendo com Herodes, mas do que está acontecendo com os sacerdotes de Israel e com os escribas. Por quê? Porque o Herodes, quando ele ouve que o menino que nasceu era um rei, ele não duvidou disso. Ele simplesmente, obcecado pelo reino, fez com que os magos fossem atrás de informação e trouxessem para ele, para que ele fosse até lá, não para adorá-lo, como ele disse, mas para matá-lo. Interessante e curiosamente, os sacerdotes de Israel, quando chegaram na presença de Herodes, o Herodes perguntou aonde que o menino, o Cristo, vai nascer? E eles respondem, vai ser em Belém. Você observa que no texto, o Herodes ele reconhece o neném que nasceu como um rei, ao passo que os sacerdotes que eram conhecedores da Bíblia e da Torá e da Tanakh, juntamente com os escribas que o texto faz questão de mostrar, eles não acreditavam em Jesus como rei e nem perceberam que aquele neném que nasceu era um rei de Israel. E qual é a lição? Que esses escribas eram conhecedores da palavra, os sacerdotes conhecedores da palavra. E você percebeu que mesmo conhecendo a palavra, eles não tiveram capacidade, nem a sensibilidade de entender que aquele neném era Cristo. O que é isto? Tinha conhecimento da palavra, mas não tinha conhecimento de Cristo. Eles tinham o conhecimento da Torá oral, mas não tinham conhecimento de Cristo.
E é justamente este primeiro ponto que deve ficar elencado na sua vida. Porque não adianta, senhores, você conhecer a palavra de cabo a rabo. Aliás, o conhecimento deles era histórico, né? Porque, na verdade, quando se trata de conhecimento da Bíblia, nós iremos perceber o apóstolo Paulo falando na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, do versículo 14, que o homem carnal ele não compreende as coisas de Deus. Por este motivo, os sacerdotes, os escribas, os mestres do cabedal de Nicodemos em João 3, que foi chamado por Cristo de Rodidaskalos, de professor de Israel, Nicodemos. E eles não entendiam o que Cristo falava, porque conhecia a Bíblia, mas não conhecia Cristo. Conhecia a Torá, mas não conhecia Cristo. Conhecia os mandamentos, mas não conhecia Cristo. Que tragédia! Conhecer a Bíblia e não conhecer Cristo. Que tragédia! Ser bom de grego e não conhecer Cristo. Que tragédia! Ser formado em teologia sistemática, ser formado em escatologia, ser formado em exegese hermenêutica. Eu amo tudo isso. Mas que tragédia, hein? Você ser formado em tudo isso e estar longe de Cristo? Até quando tu vai ficar longe de Cristo? Até quando tu vai viver longe de Cristo nesta sua vida? Nessa sua vida que você está vivendo de achar que tá tudo bem, mas tu sabe que não tá nada bem. Até quando tu vai ficar se enganando? Deus está te dando a oportunidade agora de tu deixar somente o conhecimento oral e buscar a ter experiências com o Deus vivo. Aliás, eu conheço muitas pessoas que criticam alguns colegas que são ateus, diga-se de passagem, porque eu não acredito que ateísmo existe, né? Porque não tem como provar a não existência de Deus. Porém, alguns ateus, eles vão dizer que Cristo não existe. Pensa comigo. Se você comer uma bolacha ou um biscoito, eu não tenho como saber se é salgado ou doce, certo? Por que eu não tenho como saber se é salgado ou doce? Porque para mim poder saber e ter a certeza se a bolacha que você está comendo é salgada ou doce, eu tenho que experimentá-la. Caso contrário, eu posso até ouvir se é doce ou se é salgada, mas eu nunca vou ter a certeza, o que é completamente diferente. Pegou? Você só vai ter certeza de Cristo quando você tiver experiências com Ele. Quando você experimentá-lo, a vida com Cristo. Caso contrário, você será, se você for um ateu, você será só mais um, dizendo aquilo que você acha, aquilo que você deduz, aquilo que você imagina com a sua mente deturpada. Mas se você abrir o seu coração e deixar a luz de Cristo entrar, logicamente você vai ter uma experiência que os crentes, diga-se de passagem, né, têm. É por este motivo, senhoras e senhores, que ninguém tem a capacidade de tirar e de remover da vida de um cristão as experiências que ele tiveram com esse Deus que eles pregam.
Você pode falar o que você quiser. Nós estamos no Brasil, você tem liberdade de expressão para isso. Mas entenda que vai ser murro em ponta de faca. Por quê? Porque você precisa entender que ninguém vai tirar a experiência que estes irmãos tiveram com Deus. O que eu estou dizendo é que os sacerdotes de Israel e os escribas polidos, eles tinham conhecimento da Torá. Que coisa linda, né? Eu amo conhecer a Bíblia, eu amo estudar a Bíblia. Mas de que adianta conhecer a Bíblia e não conhecer o Deus da Bíblia? Não faz muito sentido, né? Então a lição que eu deixo é essa, guarda essa. Guarda essa, não joga isso fora, leva isso pra tua vida. Tu tem que levar isso pra tua vida, cara. Se tu não levar isso pra tua vida, Mas bora lá. Tem mais. O Herodes, ele ficou sabendo. Então percebeu que os sacerdotes e os escribas tinham conhecimento da Torá, mas não tinham conhecimento de Cristo. Por um momento, o Herodes reconhece que aquele neném era um rei de verdade, porque ele temeu ao ponto de mandar matar todas as crianças com medo de que aquele neném crescesse. Na verdade, fica subentendido na leitura do texto de Mateus 2 que ele sim, ele acreditou que aquele neném era um rei. Porém, ao invés de adorá-lo como os magos fizeram, ele, simplesmente Herodes, ele resolveu entregar o seu coração à maldade e matar todas as crianças, também para que se cumprisse as escrituras. Do verso 18, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando pelos seus filhos, e inconsolável porque eles já não existem. Então veja que o que ele faz, cumpre-se a profecia que já estava escrita pelo profeta Jeremias, pelo profeta Irmiarro. Agora, outro ponto interessante, que aqui já é uma outra temática, mas só para aguçar a tua curiosidade e para você deixar aí nos comentários. Se estava escrito que haveria um grande clamor, significa que Deus já sabia? A resposta é lógico, Deus já sabia. Deus já sabia que aquilo iria acontecer. Se Deus sabia que iria acontecer, por que Deus não interveio na morte dessas crianças, impedindo o desencadeamento desse grande sofrimento e grande luto e grande amargura, não só na vida de Raquel, mas das mães que perderam seus bebês ali em Belém da Judéia? Se Deus sabia, por que ele não interveio? Não seria ele um Deus mau em permitir que isso acontecesse na vida não só das crianças, mas na vida dessas mães, desses pais? Pior, porque no texto, Jesus, ele recebe uma ordem de Deus, aliás, José, ele recebe uma ordem do Senhor para descer para o Egito, porque o Herodes estava matando as crianças. E isso já começa quando os magos foram até a criança, porque o Herodes tinha mandado eles voltarem. Deus falou até com os magos para não voltarem. E os magos não voltaram. E aí José desce para o Egito, as crianças morrem, e depois o José volta com Jesus. Percebe que Deus ele poupou a vida de Cristo, o neném que nasceu, mas não poupou a vida das outras crianças. E o Senhor sabia
que isso iria acontecer porque já estava escrito o que iria acontecer. Já estava escrito como profecia. Interessante, Jesus foi poupado como criança, mas as outras crianças não. Você não acha que isso é uma indiferença? Deixe aí nos seus comentários e nós podemos trabalhar um vídeo somente sobre isso, né? Por que Deus permite certas maldades acontecerem na vida de uns e por que Ele simplesmente não permite na vida de outros? Isso não é indiferença? Se tornaria esse Deus injusto por causa disso? O que você acha? Já deixa aí nos comentários. Mas o que acontece? Acontece que existe um outro ponto específico. O que acontece na verdade é que o Herodes ele mata as crianças e ele não mata Cristo. E aqui existe um outro ponto que é a respeito do chamado. Que quem tem o chamado de Deus, o Senhor ele guarda para que esse chamado se cumpra na vida das pessoas. Você concorda comigo? Se você concorda, deixa o seu comentário aí para mim saber a sua opinião sobre esse assunto. Porque a sua opinião é válida neste perfil. Agora, outro ponto que eu quero trazer para nós encerrar. Antes de tudo isso acontecer, quando a criança nasce, o texto diz assim, ó, que os magos olharam para uma estrela e olhando para a estrela, eles foram guiados por essa estrela até o menino para adorá-lo. Tem 2 pontos aqui. O primeiro ponto é que eles estão sendo guiados por uma estrela até a presença do Rei Jesus, que, diga-se de passagem, era o rei prometido de Israel. Quando o neném nasce, quem está nascendo não é qualquer pessoa, é o rei prometido de Israel. Inclusive, quando os magos chegam na presença de Herodes, eles falam, cadê o recém-nascido? O rei dos judeus. Mas o que é interessante é que eles foram guiados por uma estrela. E aqui que está o ponto. Por quê? Porque eles olham para uma estrela, essa estrela guia eles até Jesus. Dentro do aspecto teológico cristão, isso acontece de uma forma diferente. Mas a lição que eu quero deixar é que o mesmo que aconteceu com esses magos, aconteceu e acontece com as nossas vidas. O que guiou os magos até Jesus? Uma estrela. E na vida cristã, quem que guia o homem até Jesus? Até o Rei prometido? O Espírito Santo. Nós vemos isso. Ele guia o homem não somente a Cristo, mas guia o homem ao seu chamado, guia o homem a uma vida de santidade, guia o homem a uma vida de integridade, guia o homem a uma vida de mais temor. O que eu quero dizer é que a estrela guiou os magos até Jesus. E o que eu estou dizendo dentro do aspecto teológico cristão é: a mesma situação acontece conosco. O Espírito Santo, ele nos guia até Cristo. Vou trazer mais um outro ponto teológico. Quem era Jesus? O rei prometido. Só que o rei ali era o neném que nasceu, o recém-nascido. Observe, a estrela guia os magos até o rei prometido recém-nascido. O Espírito Santo guia
os servos do Senhor até o Rei exaltado. Você lembra do que João disse lá nas suas epístolas? Que nós o iremos encontrar face a face e olharemos para ele? Então nós temos uma caminhada. A nossa caminhada é caminhar até nos encontrar com o Rei. Não o que nasceu, o recém-nascido neném, na situação dos magos. Mas nós iremos caminhar até nos encontrar com o Rei exaltado. O Rei lá do Salmo 24. Entendeu? Então, na verdade, o Espírito Santo é quem nos guia. O Espírito Santo é quem nos direciona. O Espírito Santo é quem nos dá o direcionamento. É Ele que nos guia até nos encontrarmos com o nosso Rei exaltado. Então, dentre outros pontos que ainda contém só dentro desse texto, eu quero que você fique com estas palavras e entenda que é o Espírito de Deus quem te guia. Você precisa entender que o apóstolo Paulo ele queria ir para Bitínia, lá em Atos 16. Mas o Espírito Santo apareceu para ele e falou assim: tu não vai para Bitínia. Tu vai para Macedônia, Paulo. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem guia. Lembra lá do que o Senhor Jesus disse em João 14,16? Eu vou para o Pai e eu vos enviarei Halos, Consolador. Outro ali no grego é alguém da mesma essência. Alguém da mesma essência de Cristo. Cristo está indo e está enviando alguém da mesma essência. Bora lá? Se Cristo curava, esse que ele está enviando, o Espírito Santo cura. Se Cristo restaurava, esse que ele está enviando, o Espírito Santo restaura. Se Cristo transformava, que nem ele transformou o Gadareno em Marcos 5,15, o Espírito Santo também transforma, que nem transformou o apóstolo Paulo. Se o Senhor Jesus, ele direciona, que nem ele deu direcionamento para os seus discípulos para que ficassem em Jerusalém, o Espírito Santo também dá direcionamento para o seu povo, para a sua igreja. Que obra magnífica é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Busque mais intimidade com o Espírito Santo. Busque ter mais comunhão com o Espírito Santo, porque ele é o teu ajudador, ele é o teu direcionador. Existem vários outros textos para falar sobre o Espírito, mas para que este vídeo não fique tão cansativo, eu quero parar e encerrar por aqui e lhe instruir a não abandonar o Espírito Santo, a não deixar de forma alguma a presença do Espírito, porque ele é quem guia o seu povo. No texto, foi uma estrela que guiou os magos, mas nós temos um privilégio ainda maior de sermos guiados e conduzidos pelo Espírito Santo. Ei, antes de encerrar, não esquece do like não. Não esquece de seguir o perfil não. Na próxima nós estaremos trazendo mais conteúdos de relevância e nós iremos cada vez mais trazer conteúdos bem mais aprofundados do que esse. Isso aqui foi só uma leitura devocional que eu fiz e eu trouxe alguns pontos aqui que me veio na memória para você, para poder abençoar a sua vida, mas existe muito mais. Mas até a próxima, em nome de Jesus.